Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Peço a todos que se inscrevam no canal e, caso goste do conteúdo, eu peço que deem um like e compartilhe com aquele amigo que você acha que pode se beneficiar de alguma forma com tudo que é dito aqui, né? A gente termina sempre falando sobre muita coisa, né? Então, a gente vai além dessa questão aí da machosfera, a gente sempre tenta se aprofundar um pouco mais aí nos conteúdos, compartilhar um pouco de conhecimento aí e ter essa troca saudável nos comentários. Então, é, estou aberto aí a críticas, a sugestões. Então, caso você queira sugerir algum tipo de tema, e óbvio, se eu tiver capacitado para desenvolver esse tema, farei isso com a maior satisfação. E aproveitem porque a gente ainda tem poucos comentários aí, então dificilmente você vai mandar um comentário e eu não vou responder, tá? Então, o que, que a gente vai falar hoje? Vai falar da vitória do Milei, né? Agora, às 8h pouco, eu fiquei sabendo que ele foi eleito. Segundo aqui o antagonista, parece que tinha sido aqui quando saiu a notícia. Com 94,09% das urnas apuradas, o Milei tem 55,80% e o Sérgio Massa 44,19%. Então, é quase meio a meio, mas assim, acho que os 10% de diferença é uma diferença assim, expressiva. E a questão que me leva a fazer esse vídeo aqui, até porque no canal a gente nunca se aprofunda muito na questão política, nem é meu objetivo, talvez nem tenha competência para isso, mas a questão é que eu já vi a galera comemorando. E aí eu acho assim muito complicado isso, porque parece que a gente realmente não aprende, né, gente? A gente sempre fica nessa eterna esperança de que vai chegar um salvador da pátria. Parece que a gente não aprendeu nada. A derrota do Bolsonaro foi ontem. E a galera tá comemorando a vitória do Milei hoje como se fosse fazer algum tipo de diferença, né? Então a gente percebe assim que no nosso campo de ação muito pouco a gente pode fazer para melhorar a situação do país, né? O que a gente pode fazer é para melhorar a situação nossa como indivíduo, né? Melhorar nossa realidade dos que nos cercam. A gente pode tentar amenizar aí o prejuízo que muitas vezes são consequência de atos políticos que a gente não tem controle nenhum. Mas acreditar que um cara sozinho pode mudar a realidade de um país é um pouco de inocência, né? E eu acredito, e aí esse é um palpite meu, que o Milei ele ganha agora porque é conveniente para a esquerda que ele ganhe. E aí vai entrar naquela velha discussão se o Milei, o que, que o Milei é, se ele é um libertário, se ele é direita, extrema direita, isso aqui não importa, tá? Ele se coloca como uma oposição ao governo atual, que é abertamente de esquerda, ninguém tem dúvida disso, certo? Só que o que, que ele herda? Ele herda, assim como o Bolsonaro herdou, um governo que ele foi todo preparado por décadas para ser um governo de esquerda. Então a gente tem funcionários públicos, nós temos políticos que já estão há décadas em seus cargos e que estão acostumados com a sacanagem. E a gente tem uma leva nova de políticos que entram para participar desse jogo, só que são pessoas que não têm nenhum tipo de preparo para a vida política, não são capacitados, são pessoas intelectualmente muito pobres e são pessoas que têm caráter duvidoso. Então, assim, não tem como dar certo, né? A gente viu que quando o Bolsonaro entrou, ativou-se uma esperança muito grande, inclusive porque ele também ajudou a eleger muita gente. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que chamou muita atenção
logo no início do governo Bolsonaro, foi que o Bolsonaro, com todo aquele discurso anticomunista, a primeira coisa que a galera que se elegeu no hype aí do Bolsonaro foi lá para a China pegar um avião. Lá um monte de políticos eles pegaram um avião para ir lá para a China e filmaram e se achando o máximo. Eu me lembro que a galera caiu de pau e eles acharam ruim, ainda por terem sido criticados. Eu não quero falar nome, assim, eu vou evitar ao máximo aqui para não ter nenhum tipo de problema, mas isso aí vocês encontram facilmente na internet. Então foi uma das primeiras coisas que. E aí, ali, já era para eu ter. Aquilo ali desceu muito mal para mim. E ali eu já deveria ter desistido do governo. Só que é aquela coisa, todos nós que de certa forma botamos a cara ali para eleger o Bolsonaro, a gente se queimou pra caralho. Eu me queimei muito no meu ambiente escolar, até hoje sofro consequências disso. Perdi boas oportunidades por conta disso, perdi amigos por conta disso. E aí eu falo com vocês, valeu a pena? Não valeu a pena. Porque a gente se indispôs e assim, a gente colocou em risco muita coisa, achando que a gente ia ter um retorno, um feedback, né? A gente sabia que o Bolsonaro não poderia fazer milagre, mas a gente pelo menos achou que ele tinha culhão, que ele seria homem, e ele não foi. Ele foi um covarde, né? E foi um cara que, assim, pro nosso âmbito aí, né, da manosfera, ele foi um cara que ele prejudicou bastante a gente. E ele prejudicou também a questão da liberdade de expressão pela omissão. Na verdade, o Bolsonaro ele fez muito mal, muito por conta da omissão dele. A própria questão lá da galera que está presa até hoje, tá presa lá desde janeiro até hoje, daquelas manifestações lá, o Bolsonaro poderia ter evitado aquilo ali. E ele não evitou. E aí a gente volta para esse paralelo para o Milley, né, que é o tema aí do nosso vídeo. Por que você acha que vai ser diferente? Se a gente volta um pouquinho no tempo, lá na Argentina, a gente viu, a gente acompanhou isso. A transição da Kirchner para o Macri. O Macri, né, parecia ser assim, cara, é um representante, um cara de direita que vai mudar e vai salvar o país. E o que o Macri fez? O que o Macri conseguiu fazer? Nada. E aí, como o estamento burocrático ele sempre está preparado para isso, inclusive usando a própria mídia como uma extensão do seu poder político, eles terminam colocando a derrota no Macri como se fosse a derrota da direita. Como se, colocaram aí um cara direitista com ideias aí liberais e esse cara não resolveu porra nenhuma. E a resposta da população, e só relembrando, então você tem décadas de governo de esquerda. Quando entra um cara de direita, o que a população espera? O que a massa espera? Que o cara, em 4 anos, ele resolva tudo. Então a gente pode fazer o paralelo com o Brasil. Você tem 16 anos de PT. Ah, mas o Temer entrou. Não, cara, não interessa. O Temer era o vice da Dilma. Então você teve 16 anos de governo de PT. Em 4 anos se esperava que o Bolsonaro mudaria tudo, né? Ele poderia ter feito muita coisa? Poderia. Mas a questão que eu falo é que é desproporcional a expectativa que a massa tem e do que é possível fazer. Então a mesma coisa, a gente volta agora de novo para a Argentina. Eu tenho certeza, né? Considerando a situação crítica que a Argentina está, se
se o Milei ele consegue implementar tudo que ele tem prometido e ele dá um alívio, né, nas contas da Argentina, consegue mais ou menos arrumar a casa, qual vai ser a resposta da população? Colocar um cara de esquerda novamente no poder. Porque é aquela coisa, vamos imaginar um ambiente familiar, né? Vamos tentar imaginar assim, uma família, papai, mamãe e filhinhos, né? Geralmente, qual é a configuração de uma família relativamente estável? A mãe, geralmente, ela vai fazer tudo que ela puder para agradar os filhos. E, obviamente, né, a mãe, ela vai ser aquela mais querida na família. Porque o pai, ele é o quê? É o cara que paga as contas e pelo fato dele pagar as contas, ele tem que ter uma ciência de seguinte, quanto ele ganha e o quanto dá para gastar e quanto ele tem que economizar caso dê algum problema lá na frente. Vai explicar para uma criança que vocês não vão poder ir para o McDonald's hoje porque esse dinheiro aqui, o papai tem até o dinheiro, mas esse dinheiro aqui o papai reserva para caso vocês caiam doentes aí, tem dinheiro para comprar, né, os remédios, né, fazer todo o tratamento, sem prejudicar as contas regulares, né, sem eu deixar de pagar conta de água, conta de luz, conta de internet e tal. A criança pode até não retrucar, mas ela vai ficar de bico. E ela vai achar ruim. Aí a mãe vai falar o que para elas? Não, pode deixar. Assim que puder, a gente vai levar vocês. Então o pai é o vilão. Então a massa, o comportamento da massa, da maioria da população, é o comportamento de criança, é o comportamento infantil. Então um discurso em que você fala que você vai cortar auxílios, benefícios, né, que você vai ter que retirar certas garantias que já não são mais viáveis, que as pessoas vão ter que trabalhar mais. Cara, isso não agrada a maioria da população. Dificilmente alguém vai ter consciência disso, principalmente quando é um povo que esteve sob julgo aí da esquerda por muitos e muitos anos. Como a gente fala aqui, né, a esquerda ela é progressista. O que significa? Ela tem essa ideia de que a sociedade ela sempre tem que caminhar para o avanço e para o progresso, e esse progresso significa a obtenção de mais direitos, que deveria andar paralelamente junto aos deveres. Mas você já viu algum candidato de esquerda falar sobre deveres, sobre obrigações que deveriam ser cumpridas por parte da maior parte da população? Não, ele sempre vem com o discurso dos direitos, né? Das garantias, das melhorias. Obrigação não, pelo contrário. Aquelas obrigações, até mesmo aquelas previstas, elas são relativizadas, tem que fazer por menos, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo, né? Então, assim, não coloquem a cara, não fiquem comentando, nem muito eufóricos, né, em relação a essa questão da política da Argentina, até porque o argentino, ele não é muito chegado em brasileiro não, tá, gente? E, assim, ele tá pouco se fudendo pro Brasil. A verdade é essa. Não existe amiguinho em geopolítica, né? Existem interesses, vantagens, né? Mas amiguinho, ninguém é amiguinho de ninguém. Nenhum país é amiguinho de ninguém. Cada um deveria olhar pro próprio rabo. Eu sei que o Brasil é um caso atípico, mas deveria ser assim. Na maioria dos outros países é assim. Cada um tá olhando pro seu próprio rabo. Né? Aqui no Brasil, os políticos dão o nosso rabo para os outros comerem, né? Mas
essa questão é importante. E é um ensinamento que eu trago sempre lá do Baster. Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente tem que aprender a andar na sombra. Principalmente a galera red pilada. Tem que aprender a escutar mais e falar menos. Tem que usar a mask pill. Sabe? Se você está num ambiente de esquerda, você não precisa falar que é de esquerda também, mas você fica calado. Ou simplesmente você diz não sei. Ou simplesmente tá difícil. Sempre funciona. A coisa tá difícil, né? Complicado. É complicado. Sempre funciona. E deixa a pessoa falar. Não chegue amanhã no seu ambiente de trabalho cantando vitória, porque, cara, a vitória. Se existe alguma vitória, a vitória não é nossa. E vai impactar muito pouco na nossa vida. E aí, ficar fazendo essas presepadas, coisa de bobo alegre, e assim, você vai estar dando abertura pra galera ficar enchendo o teu saco. Então, política é uma coisa que ambiente de trabalho, em escola, em reuniões de família, não se toca no assunto. Você gosta de política, vai discutir política na internet, mas sem também deixar isso subir a tua cabeça e você ficar perdendo muito tempo com isso. Tá? É só mesmo para você extravasar, cria um perfil fake, entra no grupo de Telegram, debate, ataca um, ataca o outro, depois vida normal, coloca a máscara e vida que segue. Porque político nenhum está preocupado com você. E se você não aprender a se cuidar, se você não aprender a andar na sombra sem chamar a atenção, quando surgirem os problemas, você vai ter que resolver esses problemas sozinho. E aí, às vezes o prejuízo é grande, assim como foi para mim, né? Eu falei muito do Bolsonaro, eu botei muita cara pelo Bolsonaro. Isso trouxe alguns prejuízos para minha vida. Assim, me arrependo, sim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não colocaria a cara, não defenderia, não falaria nada. Mas, assim, serviu de alguma forma porque eu aprendi. E eu espero que vocês aprendam também. Forte abraço, peço novamente que se inscrevam no canal, caso vocês gostem do conteúdo, deem um like, compartilhe esse conteúdo aí, vamos ver se a gente consegue alcançar aí os 10 mil inscritos aí até o final do ano. Peço a ajuda de vocês aí, tá, pessoal? Caso alguém queira dar uma moral aí pro canal, na descrição aí você tem o link do LivePix, tá? Que é uma maneira de você fazer uma doação sem se expor. Eu não vou saber qual o seu nome, quais os seus dados, né? Porque tem gente que fica um pouco melindrada de fazer Pix por conta de compartilhar informações. O LivePix é tranquilo, é seguro, mas também você pode ajudar aí pelo Valeu, né? Ou quando a gente fizer uma live, você pode contribuir pelo Superchat. Então, forte abraço aí, pessoal. Boa semana para todos vocês. Uma boa noite de sono e até breve.